Amém, gente? Vamos lá. Voltando. Aleluia. Vamos que vamos. Ô, Deus, hoje nós vamos entrar dentro de um tema e vamos orar acerca disso. É o tema chamado desânimo e desistência. E nós vamos entender, irmãos, qual a base, por que muitas vezes vem, nós somos bombardeados e muitas vezes Satanás quer que a gente retroceda na nossa caminhada com o Senhor e perca o que ele nos deu. Entenda, irmãos, que no final, em Apocalipse, o Senhor fala: cuide para que ninguém tome sua coroa. Quando nós falamos sobre a questão de coroa, a coroa é a expressão ali, nós vamos ver que o nome coroa, ela está ligada à recompensa, né? Decker, recompensa. É como se fosse um galardão. Então, cuide para que ninguém tome isso de você. Cuide para que o propósito do Senhor nunca seja abortado, porque eu posso até receber uma palavra, mas se eu não permaneço dentro dessa palavra, se eu não ando dentro daquilo que a palavra exige, eu perco. Eu perco aquilo. Eu preciso entender quais são os pontos que fazem com que eu entre dentro de algumas cadeias de desânimo e de desistência. Ontem eu estava vendo uma ministração, o apóstolo José, ele falando sobre uma expressão muito interessante. Ele fala que a tristeza e a murmuração são como cânticos do inferno que atraem espíritos malignos. Então, esse desânimo e essa tristeza, ou aliás, esse desânimo e essa desistência vai vir de um coração triste. Um coração triste, ele também pode se tornar um coração rebelde. E aí é uma coisa muito complicada. Então, muitas vezes, irmãos, quando nós passamos por algumas coisas, nós vamos ter que entender o porquê das coisas. Exemplo, você vai fazer esse porquê de 5 a 7 vezes, até descobrir a raiz do porquê que muitas vezes nós passamos pelo que passamos, né? Tirando a questão espiritual, no natural, quais são as atitudes, né? Então, eu quero trazer aqui uma palavra que fica lá em Romanos capítulo 15, verso 13. Ontem nós estávamos em um grupo, nas casas, um grupo familiar, e trouxemos essa palavra, e ela foi muito pontual, e eu acredito que é para o tempo de hoje, para os dias de hoje, né? Nós precisamos ter. Romanos capítulo 15, verso 13, diz o seguinte: o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Então, ricos de esperança. Então, nós vamos ter que entender o seguinte: hoje, quando nós olhamos para a situação atual do mundo, não dá para ter esperança de muita coisa. Você olha para a violência, que esperança que você tem? Né? A insegurança. Você olha para a política, você consegue ver alguma saída? Você olha para a situação financeira do país, como as coisas estão indo.
para as agendas que estão se formando, são terminantemente contrárias à, à palavra de Deus. Então, olhando para a situação atual do planeta, das situações, das coisas, e até mesmo para dentro da nossa capacidade técnica, espiritual, emocional, diante das coisas, a gente não vê muita saída. E por não ver muita saída, a gente perde a esperança. Entende? Eu te faço uma pergunta. Uma pessoa, ela estuda só por estudar? Qual, por que uma pessoa estuda? Porque ela tem esperança de? Escreve aí ou fala. Uma pessoa estuda. Vamos interajar. E ela estuda com qual finalidade? Aprender, né, e exercer uma profissão. Aprender e exercer a profissão? Ok. Uma pessoa que tira, ela começa a fazer a carteira. Qual o objetivo final dela? Ela quer só estudar carro? Ela quer passar, ela quer ser habilitada, né? Um jogador que começa a jogar futebol, ele começa o primeiro minuto ali, o que ele mais quer fazer? Gol. Ele quer elevar a classificação do seu time, ele quer ter sucesso naquilo que ele está empreendendo, né? Então, existem coisas que acontecem que nós perdemos a esperança. Como nós não vemos o resultado daquela coisa, quando nós não vemos esperança, nós não vemos saída, nós desanimamos, nós esmorecemos. E aqui essa palavra, ela nos traz essa expressão. O Deus da esperança vos encha de todo gozo, ou de toda alegria e paz. Olha só, irmãos. Quando nós vamos para o fruto do Espírito, nós vamos ver lá, né? E o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Então, antes da alegria vem o quê? Amor. Por que que nós perdemos a esperança? Porque o nosso coração se esvaziou de amor. Isso é muito sério, queridos. O nosso coração se esvaziou de amor. E quando nós vamos ver a raiz da palavra amor, ela pouco está relacionada com sentimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor, ele tem muito mais a ver com o doar, o servir, o sacrifício por alguém do que o sentimento. Hollywood te ensinou a ter sentimento. A novela das 8 te ensinou a ter sentimento. Maria do Bairro, que mais? Esmeralda, é, Chiquititas. Nossa, fui longe, viajei, né? O que mais? Os filmes românticos te ensinaram a amar com sentimento. A filosofia te ensinou a amar de uma maneira. Mas isso não é amor, isso é sentimentalismo. Amor está ligado a doar. Se você ama alguém, você vai servir.
Você vai se doar, você vai. Lógico, irmãos, que nós podemos expressar apreço, nós podemos expressar elogios, nós podemos entender como o outro funciona e ser um canal de bênção de Deus para abençoar aquela pessoa de alguma maneira. Então, algumas pessoas, elas interpretam que alguém ama ela quando dá presente. Você pode falar um quilo uma tonelada de coisa, mas deu presente. Tem pessoas que são palavras de afirmação. Você elogia, reconhece. Para algumas pessoas, é o toque físico, o abraço, a proximidade, estar junto, entendeu? Para outras pessoas, é o serviço, servir, são atos de serviço. E para outras pessoas, são... qual que é a outra expressão, gente? Palavra de afirmação, toque físico, atos de serviço. Enfim, esses são os principais ali. Então, nós temos que entender, mas a raiz da palavra mesmo, como Deus considera amor, é a palavra ahavá, que é a palavra que está ligada a esse amor sacrificial. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, está ligado ao amor ágape. Amor ágape é um amor profundo, amor abnegado, aquele amor sacrificial, mesma coisa. Né? Tem um amor filéu, que é um amor de amigo, tem o amor eros, que é o amor que é um amor de namoro, né? Tem o amor storge, se eu não me engano, que é irmão, uma coisa assim. Então, nós precisamos entender que um coração que se enche de amor, Deus é o próprio amor, e Ele é um Deus da esperança. E Ele enche de alegria e de paz o nosso coração. E a finalidade é para que nós sejamos ricos de esperança. A palavra esperança aqui, ela está ligada a um contexto de expectativa, antecipar, usualmente com prazer, expectativa do mal ou medo, expectativa do bem, esperança, no sentido cristão, confiante da eterna salvação, sob a esperança, tendo esperança, que o autor da esperança, ou aquele que é o seu fundamento, o que se espera. Então, irmãos, o que vai me dar força para vencer uma prova, uma luta, um desafio, é eu entender que haverá uma recompensa no final. Pessoa, se eu fosse só ficar vivendo luta e não tivesse recompensa nenhuma, eu vou perdendo a esperança. Não é esse o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que nós tenhamos esperança. Mas por que que nós perdemos a esperança? Olha só, irmãos, a palavra diz ali, ricos de esperança no poder do Espírito. Eu posso ser alguém que tem esperança no poder do dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, sou esperançoso. Nossa, mas eu vou comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas quando não tem, nem. Entendeu? Então é no poder do Espírito, ainda que não se tenha materializado aquilo, eu trago na esperança e vou plantando, né? Então, o que que é esperança? Esperança não é eu orar e ficar assim parado, né? Não, esse tipo de meditação e nem esperança, não. Esperança é esperançar. Então, por exemplo, eu recebi uma palavra de empreendedorismo, então eu vou procurar estudar,
eu vou procurar me capacitar, eu vou procurar me preparar, eu vou procurar o que eu posso fazer, eu vou entender o que não é para mim, eu vou errar algumas vezes até acertar. A gente chama de foco difuso, né? Eu vou tentando algumas coisas até eu vou afunilando e descobrir o que de fato é, né? Então, existem algumas coisas, né? Você vai orar para que Deus traga a revelação, você vai fazer testes vocacionais, você vai entender, né, em qual área, e vai começar a plantar em cima daquilo. Depois que você fez tudo, você descansa no Senhor. Senhor, olha, tudo que eu poderia fazer, eu fiz até aqui. O Senhor vai me falando o que mais que eu posso fazer. E outra coisa também é o tempo e a intensidade. Talvez eu fiz o que precisava ser feito, mas numa porção muito pequenininha, diante daquilo que eu precisava. Entendeu? Eu não empreguei força e tempo suficiente até que aquilo viesse à existência e pegasse o jeito, entende? Existem alguns negócios que vão dar lucro para valer depois de 3 anos, depois de 5 anos, né? Até lá, você tem para sobreviver, mas eu creio que muitas vezes a gente já chega entendendo que vai bombar desde o início. Talvez não, talvez sim. Nós temos que ter expectativa e esperança no lugar certo. Então, é isso. Nós vamos entender, ainda assim, por que nós ficamos desanimados e pensamos em desistir. Então, você vai descendo nos porquês, né? Então, exemplo, por que uma pessoa está desanimada e sem vontade de continuar? Ela não vê progresso nem resultado e sente que nada está mudando. É é uma das questões. Beleza, mas por que você não vê nem resultado e sente que nada está mudando? Por que ela não vê progresso e resultado? Porque seus esforços parecem ser inúteis e ela já tentou antes e sem sucesso. E, como eu disse, tentou pouco, tentou muito, durante quanto tempo? Da mesma forma ou foi tentando formas diferentes? Aí você vai descer no outro por quê, né? Por que o fracasso anterior afetou tanto? Porque ligou o resultado daquilo que estava fazendo ao seu valor pessoal. E acredita que se não der certo, é porque ela não é capaz. Aí você vai fazer um outro por quê? Por quê? Porque ela mede valor pelo seu desempenho, né? Então, no fundo, o que ela busca? Ela busca validação através da aprovação dos outros ou do sucesso visível. Gálatas capítulo 1, verso 10 diz assim: eu procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Beleza, vamos descer aqui mais um porquê. Por que ela precisa tanto de aprovação dos outros? Porque existe uma carência emocional e espiritual, um sentimento de rejeição, de não ser suficiente. E aí nós temos uma palavra, Salmos capítulo 27, verso 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Talvez eu recebi tanta crítica. Talvez eu não recebi, lembra daquelas 3 bases que nós estávamos falando? Nós estávamos falando sobre a questão da orfandade e do abandono. Aceitação, fala sobre a questão de pertencimento. Aprovação, que fala,
vai que você consegue, né? Muitas vezes nós não recebemos isso dos nossos pais, ou não da maneira, ou nós interpretamos da maneira errada. E amor, aceitação, aprovação e amor. Se faltou uma dessas três bases, problema. E aí isso vai reverberar na vida adulta. Quem tá aí? Tá dando pra entender, gente? Ou tá muito complicado, tá muito coisado e negociado aí? Beleza, aí vamos descendo. Mas por que que você tem essa sensação de, né, por que que existe essa carência e essa sensação de rejeição? Porque teve uma ferida de orfandade, né? Houve uma desconexão da revelação de quem é Deus, de quem você é em Deus. Mas o Senhor traz uma palavra: e recebeste o espírito de adoção, o qual clamamos papai. Ainda que seu pai da terra tenha falhado, ainda que sua mãe da terra tenha falhado, ainda que você tenha tentado é, parar de olhar para isso, ignorar, ignora não. Você só vai trazer o foco para o lado certo. Senhor, obrigado pelos meus pais. O maior milagre que eles poderiam ter feito é ter me trazido à existência. Eles foram um canal de bênção de Deus na minha vida. Eu aprendi muito do que fazer, do que não fazer, dos limites, das situações. Eu entendo que quem não recebeu não consegue dar, ou quem recebeu de uma forma acha que só aquela forma que é a maneira certa de dar. Senhor, meu povo se envolveu com idolatria. A idolatria, ela cega os olhos, né? Tem boca, mas não fala, olhos, mas não veem, mãos, mas não apalpam, não fazem nada. E essas pessoas se tornaram semelhantes aos seus ídolos. Como uma pessoa cega pode enxergar o que está fazendo? Então eu quero perdoar, quero liberar. E aí, irmãos, nós vamos entender a raiz final. Então, por que existe ainda essa ferida de orfandade, de rejeição dentro do nosso coração? Porque o coração se afastou da presença e da intimidade de Deus, e o inimigo conseguiu semear mentiras sobre o caráter do Pai, fazendo a pessoa crer que ela está só, esquecida, ou que precisa provar seu valor para ser amada, seja naquilo que faz, seja através de presentes, seja através de abraços, seja através de presença, seja através de elogios. Então, o diabo, ele é mentiroso, o pai da mentira. Você é amado e aceito por Deus como você é, e não pelo que você faz ou deixa de fazer. Lógico, amados, que a palavra diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, se eu entendo que Deus é santo e eu entendo que santidade é um princípio importante, o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar em santidade. Eu vou descobrir quais são as coisas porcas da minha vida, desculpa a expressão, quais são as coisas cebosas da minha vida, quais são as áreas da minha alma que ainda não foram tratadas, para que eu possa me aproximar cada dia mais, para que eu possa viver na presença de Deus, pelos méritos de Jesus, no poder do Espírito. Não apenas na força da religião. O que é a religião? O homem tentando se aproximar de Deus pelas obras. E a revelação é Deus se aproximar dos seus filhos pela comunhão. Não que as obras não sejam importantes, nós não fomos chamados, nós não somos salvos pelas boas obras, mas fomos chamados às boas obras. A partir do momento que eu fui salvo, eu vou refletir a bondade de Deus. Deus é bom? Então eu preciso refletir essa bondade. Deus é amoroso? Eu preciso refletir esse amor. Deus é justo? Eu preciso refletir essa justiça. Deus é santo? Eu preciso refletir essa santidade. Então não é uma questão moralista, moral, entendeu? Não é questão moral apenas. É uma questão de refletir a glória de Deus. Então, o que é o desânimo
e a desistência são sintomas de uma alma que perdeu a revelação do amor constante de Deus e passou a se medir pelos seus resultados. Irmãos, vai ter momentos em que nós ficamos doentes e não vamos poder fazer nada. Se eu sou acostumado a fazer muita coisa, eu vou me sentir inútil porque eu estou doente. E eu não estou conseguindo fazer nada. E eu preciso me sentir importante porque eu sou filho. Irmãos, não existe cargo, não existe título, não existe nada mais alto no mundo espiritual, na presença de Deus, do que ser chamado de filho. E qualquer outra coisa que você vai fazer na igreja, seja ser qualquer coisa, servir em qualquer área, aquilo é só uma ferramenta. Então, se eu sou pastor para servir. Todos são diáconos. Então, o apóstolo serve de uma maneira, o pastor serve de uma maneira, o evangelista serve de uma maneira, o profeta serve de uma maneira, o, o, o diácono, ele serve de uma maneira, o presbítero serve de uma maneira, o missionário, ele vai servindo de uma maneira. São maneiras diferentes de servir, mas todos servem. São unções, capacitações dadas pelo Senhor para um fim. Amém? Então, vamos entender isso e trocar as mentiras que Satanás semeou no nosso coração pelas verdades de Deus. E parar de querer mostrar para alguém que você está bem, que você está mal, de validação, que o Senhor precisa, quem está te olhando é o Senhor. E até isso, irmãos, a intenção do nosso coração e o que nós fizemos vai contar como um galardão na presença de Deus. Se eu fiz algo para que as pessoas me vissem, eu já recebi meu galardão. Lembra o que o Senhor falou? Não fica orando. Guarda, ó, se sua mão fez, né? Sua mão direita fez, esquerda fez, guarda. E o seu pai em secreto te vê e ele vai te recompensar. Mas se você quer a aprovação dos homens, beleza, já recebeu, tá aí, beleza. Recebeu parabéns, recebeu tapinha nas costas, tá? Beleza, tranquilo, mas já recebeu o galardão. Recebeu dos homens, não espere de Deus. Ou espere pouca coisa. É mais ou menos nesse sentido, irmãos. E aí nós vamos entender o seguinte, nós estamos fazendo para ele. Lógico, irmãos, que nós vamos andar em unidade, que nós vamos considerar o outro superior a nós mesmos, que nós vamos amar na medida daquilo que o Senhor derramou na nossa vida, mas pessoas traem, pessoas abandonam, pessoas elas mentem, pessoas elas elas desistem, pessoas é como uma onda do mar, né? Ela traz muita coisa, depois leva muita coisa. E existem pessoas que se deixam levar, entende? Existem pessoas da nossa família que vão tentar nos ferir, existem pessoas dentro do ministério que vai ferir, mas se eu entender, Deus, meu coração é blindado, eu não vou deixar nada me ferir, seja o que for, eu vou continuar. Eu sei que tem coisas que é difícil de engolir, mano, mas entenda, foi Deus quem te chamou, e você entendeu que foi Deus que te chamou, então não temos desculpa, só precisamos descobrir esses porquês. Quando você estiver sentindo alguma coisa, vai perguntando por quê, por quê, por quê, até chegar na raiz da coisa. Alguma coisa aconteceu e plantou, semeou orfandade no seu coração. Por isso, lá na frente, vai estourar como inconstância, como desânimo e desistência. E a base é isso. Eu não me sinto amado.
Eu me sinto usado, eu me sinto alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu me sinto útil, mas não me sinto amado. Forte isso, né, gente? Então, primeira coisa, troca a utilidade pelo amor. E você vai ver a coisa mudar. Amém? Você não é o seu passado, você não é o que você faz, você não é o seu pecado, você é filho de Deus. Se essas coisas te feriram, te mancharam de alguma maneira, o sangue de Jesus pode lavar. Você vai se levantar, você vai tomar uma postura, você vai revestir do poder do Espírito Santo de Deus, e o Deus da esperança vos enche de todo o gozo, de toda a alegria e a paz no vosso crer. E aqui a palavra pistel, que é pensar que é verdade, estar persuadido, acreditar, depositar confiança em, convicção. Convicção e verdade para o qual um homem é impelido para uma certa prerrogativa interna e superior e lei da alma. Confiar em Jesus ou Deus como capaz de ajudar, seja para obter, ou seja para fazer algo, ou fé salvadora, ou mero conhecimento de algum fato ou evento, a fé intelectual, ou confiar algo em alguém, fidelidade. E aí ele fala, para que sejais ricos. E a palavra rico é exceder em número previsto. É transbordar, é excesso, é sobrar, é existir ou estar à mão em abundância. Algo que vem em abundância e transborda. Algo que cai no campo de alguém em grande medida. Aquilo que é despejado abundantemente. Aleluia. Exceder mais que isso, superar, fazer abundar. Ricos de esperança no poder do Espírito. Não é na força do braço, não é naquilo que você faz, é na sua identidade em Cristo. Amém, gente? Alguém quer compartilhar algo, quer falar? Mano, às vezes eu acho que eu tô num monólogo. Eu tô falando sozinho. Tem alguém aí, crente? Sim, eu tô aqui. Aleluia. Também. É isso aí. Benção. Então guarda essa palavra, queridos. Guarda essa palavra e que o Senhor, ele confirme essas verdades no seu coração. Ou use a sua vida, talvez você já está resolvido em tudo isso, mas use a sua vida para confirmar a vida daquele que é mais fraco, aquele que ainda não conseguiu superar todos esses desafios e está com vontade de desistir ou desanimado. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos e irmãs, pedir perdão ao Senhor, Pai, por todas as vezes que nós pensamos em desistir ou desanimamos. Nós pedimos, Senhor, que sobre nossas vidas, Senhor, venha uma blindagem, venha um antídoto contra as mentiras de Satanás. Uma das maiores armas de Satanás é a mentira, Pai. E ele semeia desde criança para que nós possamos ter uma visão distorcida de quem é o Senhor e nos afastarmos da sua presença. Mas nós pedimos, Senhor, nos revista com a tua glória, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu favor, com a tua vida, Pai, em nome de Jesus, para que possamos sermos maduros, constantes, ativos no teu reino e possamos fluir em tudo que o Senhor é e tem, em nome de Jesus.
Pai, forma a nossa identidade, sedimenta ela, Senhor. Nós queremos nos apoiar na Tua palavra. Senhor, nos momentos em que nós estivermos tristes, nós vamos colocar lá versículos sobre alegria e nós vamos proclamar essas verdades como aquele ariete, como aquela ferramenta policial que ela abre portas, ela arromba portas ali, a ponto de arrancar e sacar todo o mal que está depositado na nossa alma, estourar todos essas fortalezas e encher da verdade do Senhor. Que a nossa mente não seja um receptáculo de palavras sem sentidos, inspiradas por demônios, fortalezas malignas que trazem uma mentalidade opressora ou mentirosa. Mas nós queremos, Senhor, a Tua verdade. Nós somos filhos amados do Senhor. O Senhor nos chamou, Pai. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Nós procuramos o favor do Senhor, Pai. Nós nos pautamos, Senhor, nessa palavra que nós recebemos o espírito de adoção, no qual nós clamamos, Papai. Nós dependemos do Senhor, porque a Tua palavra diz que sem mim nada podeis fazer, conforme João 15, verso 5. E nós queremos Te agradecer, Pai. Pedimos para que o Senhor renove a nossa fé, restaure a nossa esperança, que haja cura, restauração, renovo, vida do Senhor, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, que nós possamos receber cura emocional, cura no espiritual, se há algum espírito maligno por trás, que seja expulso, quebrado, toda ação perca força e domínio agora, em nome de Jesus. O espírito da rejeição, sai da minha vida agora. Sai da vida de cada um dos que está me escutando agora. E a confirmação do Espírito Santo venha sobre o coração de cada um, em nome de Yeshua HaMashiach. Restaura, Senhor, a identidade de cada um, de forma diária, com o Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam ouvir a sua voz e obedecer. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir. Aleluia.